E aí, mano, bora falar um pouquinho de política? Pois é, política, né? É melhor pra quem tá começando no YouTube. Começando, né? Eu não tô no caso, mas na prática é como se estivesse, porque o que? 2 anos, mais na verdade, né? Produzindo vídeos e a que ponto chegamos, né? Mas assim, pra quem não tem público ainda, é melhor ter um nicho. Então eu meio que tô nadando contra a maré. O algoritmo ele fica biluteteia, ele não sabe pra quem recomendar os meus vídeos, afinal eu falo de tudo. Aí quando ele começa a aprender, tipo, eu posto, sei lá, 4 vídeos consistentes, por exemplo, sobre League of Legends, sei lá. Aí ele tá engatinhando assim, essas pessoas aqui, aí eu mudo. Eu mudo o conteúdo. Porque os vídeos que eu posto refletem o meu interesse no momento. Assim fica difícil, né? E eu poderia fazer um canal nichado, por exemplo, sobre política, mas eu acho que ia cansar, né, cara, fazer sobre o mesmo tema, porque não ia refletir os meus interesses do momento, os nossos interesses mudam, né, como o Abraham falou. Daí chega uma hora que tu fica de saco cheio daquele nicho, mas tem que falar sobre isso, sendo que tu quer falar sobre outra coisa. Porque o teu público é isso aí. Só que eu vi um comentário no Reddit que faz sentido e na verdade já estava em sintonia com a minha visão do assunto. Que é melhor tu começar com o nicho e depois ir expandindo. Porque daí tu já vai ter um público e esse público ele não vai estar mais pelo nicho, ele vai estar por ti. E daí tu consegue crescer mais e manter o teu público, né? Mesmo sem um nicho. E sobre política especificamente, se eu fizesse tipo um canal nichado de política, na verdade eu nichasse esse daqui, porque eu não vou criar outro canal. Eu já tenho um secundário, que eu posto um monte de coisa que... sei lá, coisa mais aleatória ainda, cara. Mas se eu fosse nichar esse daqui pra política, além de ter esse ponto aí de perder o interesse do nicho com o tempo, também tem, né, o fato de que política é um assunto muito tóxico, cara. Não faz bem pra tua cabeça, tá? Tipo, eu tô assistindo bastante o canal Traje Cômico recentemente. E eu fico pensando, como é que deve estar a cabeça desse cara? Ele faz, acho que, sei lá, vários vídeos sobre política por dia. Ele tem o canal principal e daí ele tem aquele lá de cortes, né, de live e tal. É muito conteúdo, cara. Ele fala política. Meu Deus, e ele tá fazendo isso há quanto tempo? Aí eu imagino o quanto de ódio que deve ter se acumulado dentro dele, o quanto de nojo, o quanto de desprezo, o quanto de desespero pela situação desse país, né? E o quanto de emoções ruins e pensamentos ruins, entendeu? A política é um desses temas que consegue fazer a pessoa coringar, mano. Não à toa, o mundo ele tá muito polarizado, não só o Brasil. É pior que time de futebol, embora tenha várias semelhanças com o time de futebol, né? A torcida da esquerda, a torcida da direita. Só que, tipo, tu desenvolve um ódio, sabe? Porque, futebol, filho da puta do time adversário. E daí rola umas brigas e tal. Mas futebol o pessoal sabe, tipo, é uma brincadeira, é um joguinho de, ele chuta a bolinha no gol e o outro pega a bolinha e eles adoram correr atrás de bola no campo. O esporte mais heterossexual que existe. Só que política, as pessoas elas geram muitas opiniões sobre justiça e elas encaram aquilo ali como não, a gente tem que organizar essa bagaça, a gente tem que fazer o certo. E daí o certo seria o que essa pessoa gosta, na verdade. A maioria das pessoas está presa numa noção de justiça. Tipo, existe o certo e o errado e a gente tem que fazer o certo valer e o errado a gente tem que condenar, a gente tem que punir. E eu já fiz um vídeo, eu já falei em vários vídeos sobre isso, mas tem um mais específico, né? Eu vou deixar aqui nos cards, vai aparecer aqui. Defesas estúpidas para a existência da justiça, se tu quiser clarear tua mente sobre isso. Mas assim, mesmo em quem não acredita na existência da justiça, como é o meu caso, ainda assim, esse assunto me deixa com muita raiva, cara. Porque tu vê a quantidade de absurda, a quantidade de burrice que as pessoas falam sobre. E daí tu pensa, o voto dessa pessoa vale o mesmo que o meu, entendeu? Essa pessoa totalmente estúpida, totalmente jumenta, entendeu? Ou também aquela pessoa que ela não é totalmente estúpida, mas ela é medíocre, ela é parte da gama de pessoas que não sabe nada sobre política, só vai viver a sua vida. E que coisa boa que tu faz. Isso aí, não perde teu tempo com esse assunto, cara. Não destrói a tua sanidade mental com isso. Até porque a gente não está trabalhando na política. Quanto de influência a gente tem no que vai mudar no país? E o Schopenhauer, ele tem até uma frase
que sintonizam um pouco com isso. Imaginemos por um instante que a humanidade fosse transportada a um país utópico, onde os polos voem já assados, onde todo o alimento cresça do solo espontaneamente, onde cada homem encontre sua amada ideal e a conquiste sem qualquer dificuldade. Ora, nesse país muitos homens morreriam de tédio, ou se enforcariam nos galhos das árvores, enquanto outros se dedicariam a lutar entre si e a se estrangular, a se assassinar uns aos outros. Ok, a gente não tá num país utópico, só que a gente já resolveu mais ou menos alguns dos principais problemas, tipo escassez de alimento. Ok, ainda tem hoje, só que há 300 anos atrás era 1 milhão de vezes pior. Teve a Revolução Industrial e o capitalismo, não o comunismo, e daí as pessoas começaram a ter comida na mesa. A grande maioria delas. E daí hoje em dia elas não precisam trabalhar tipo 12, 16 horas por dia. Elas começaram a ter mais tempo livre. E daí tem o entretenimento, acesso à tecnologia, né? Discussões, pessoas corajosas. E daí, o que eu vou fazer? Eu não quero morrer de tédio. Então, essa última parte da frase, né? Vou me dedicar a lutar entre si e a se estrangular, a se assassinar uns aos outros. A maioria não chega a esse ponto. Porém, pensar, eles pensam. E o ódio é nutrido. Fica nessa briguinha entre os dois lados. Afinal, depois que a gente supriu essas necessidades mais fundamentais, o que a gente faz com a nossa vida? Muita gente fica sem resposta, e daí parte pra isso. E eu acho legal, cara, tipo, política, no caso, é divertido, sabe? É legalzinho, tipo, tu fazer parte de um time, e daí tu fala as tuas opiniões, daí teu time fala, concordo, isso aí, esses caras são os desgraçados mesmo, eles são estúpidos. E daí tu xinga o outro lado, e o outro lado te xinga. É divertido, mano, é entretenimento, é uma forma de passar o tempo também, né? E às vezes aproveitar de alguma forma. Só que também tem um custo, sabe? Às vezes eu escuto uma ou outra notícia sobre política no rádio, né? Quando eu tô andando de carro. Ou eu vejo na internet. E é impressionante. Ou no Facebook também, né? Em alguma rede social aparece uma notícia. Cara, é impressionante. Praticamente toda notícia sobre política me dá raiva. Mas não me dá só raiva, me dá muita raiva. Entendeu? Tipo, é que o Brasil, ele não tá numa situação tipo Estônia, sabe? O Brasil, ele já tá cheio de política nojenta, política estúpida, política imbecil, política burra, entendeu? Que tá destruindo o nosso país, tá atrasando o desenvolvimento da economia, tá mantendo as pessoas na pobreza. Assim como a esquerda manteve durante muito tempo e atrasa o nosso desenvolvimento do país enormemente. A gente estaria muito mais rico, hoje em dia muito mais rico, se não fosse pelas medidas da esquerda no governo. Mas então, o Brasil, ele já tá cheio desse lixo radioativo, entendeu? Desse estado inchado, gigante, cobrando 1 trilhão de imposto, cheio de burocracia, cheio de regulação, cheio do governo se metendo na tua vida e decidindo como que ela deve ser. Só que o Estado não para, entendeu? As pessoas, elas continuam propondo coisas estúpidas, mais estúpidas do que já tem. E continua, tipo, com um monte de derrotas da liberdade e da lógica econômica. E daí fica nessa briga, tipo... Porque a briga hoje em dia não é sobre... tá no meio termo. Será que a gente aumenta o Estado ou será que a gente diminui? Não, tá aqui, ó. Tá lá no teto, entendeu? E daí a gente fica discutindo lá no teto se a gente decide se o governo ele abaixa um pouquinho, ou ele vai lá pra estratosfera de tanta coisa horrível que ele faz, entendeu? Essa é a discussão hoje em dia. E isso é uma situação absurda, cara. A discussão é sobre se a gente vai destruir o país 100% ou só 90%. E daí quando a gente ganha... que legal! Não é que legal, cara. Porque a gente só reduziu, a gente botou a destruição do país em 85%. Mas o país ainda tá na merda e tá se afundando cada vez mais. Entendeu? E daí tu pensa nessa situação, tu vê o quão absurdo que ela é. E o número de derrotas que o lado que faz sentido tá tendo. É difícil não se revoltar com isso. Ao menos quem não entende, não se interessa por política, eles não esquentam a cabeça com isso, né? Eles não ficam irados com esse tema. E daí tá lá o governo fazendo 1 milhão de coisa ruim. E daí a vitória que a direita tem é... dessa vez o governo não conseguiu fazer merda. Dessa vez o governo não vai colocar no nosso butico. Eles propõem 10 coisas. E daí 8 delas passam, mas 2 a gente conseguiu barrar. Porque foram muito absurdas.
Olha que vitória que a gente teve. Não, o governo ainda tá avançando. Os impostos estão aumentando. Quanto que foi de arrecadação? Uns 3 bilhões de impostos. E o Estado, ele ainda consegue ter um prejuízo de 76 milhões, se eu não me engano, sei lá. Mas não, vamos colocar mais dinheiro. Não é o suficiente, tem que ter mais dinheiro, tem que ter mais investimento nesse lixo tenebroso que não funciona. E um monte de gente defende, por ignorância e por estupidez. Pois é, talvez eu seja meio masoquista, porque eu continuo me envolvendo com esse tema. Mas eu já pesquisei sobre isso, tá? Teve uma época que eu tava bem focado, sabe, em política, em estudar sobre política também. Então, sei lá, eu acho que vamos aproveitar esse conhecimento pra alguma coisa, né? Pra não ficar só na minha cabeça e não ter alguma utilidade. Mas vale o questionamento, né? Será que vale realmente a pena isso daí, né? Porque o que predomina, na maioria das vezes, na maioria das pessoas, quando o tema é político, são os sentimentos de ódio, de nojo, de desprezo. E eu acho que não são emoções muito saudáveis de se ter, né? Enfim, fica o questionamento aí. E se tu chegou até aqui, comenta farofa, porque farofa é muito gostoso, né, cara? Tchau.